Voltando aqui. Did, que eu coloquei aqui, ó. Did é o vocabulário que indica que a sua pergunta é uma pergunta no passado, que nem está aqui. Did you do your homework? O que indica que a sua pergunta está no passado é este, did. Claro, você sabe que pode fazer a pergunta começando com what, where, when, why, how, que vai ser os WH words que vêm antes. Mas aqui o que indica passado como pergunta é did. Assim como no presente é o do, para he, she, it é o does. E no passado, did. Não importa se for he, she, ou it, ou we, you, they, I. Todos vai ser o did para perguntas no passado. E didn't é quando a minha frase é negativa no passado. Para todos também. Aqui tem a pergunta. Did you do your homework? Vamos transformar essa frase em frase afirmativa. Aí está a frase afirmativa. You did your homework. Então quer dizer que é só inverter isso aqui para cá? Não. Frases afirmativas, você não usa mais o did. Esse did aqui é coincidentemente o mesmo vocabulário que você vai colocar para a pergunta. Mas ele é o passado do verbo do, que é um verbo irregular. Então, para a pergunta, did you do your homework? Para a afirmação, you did your homework. E para a negativa, eu vou usar didn't. Aí, ó, you didn't do your homework. Na minha pergunta, o que indica a pergunta aqui é did. Então, meu verbo do, ou qualquer outro verbo, mantém no presente. Na afirmativa, não tem o did, e o meu verbo fica no passado. Pode ser regular ou irregular. E na forma negativa, o que me indica que a frase é negativa é o didn't. Então, o meu verbo também se mantém no presente. O que muita gente confunde aqui é porque, coincidentemente, o do no passado é did. E também é o mesmo vocabulário para o auxiliar que mostra que a minha frase é uma pergunta ou é uma negativa. Vamos fazer um exemplo diferente. Vamos pegar um verbo que você já conhece também, go. Aí, ó, did you go to school? O que indica que isso aqui, a pergunta é did. E o meu verbo se mantém no presente, que é o verbo go, que é um verbo irregular. Passado de go, went, que vai ser a minha frase afirmativa. Frase afirmativa, you went to school. E a negativa, usando didn't. Aí as três. Did you go to school? You went to school. You didn't go to school. O que indica a frase interrogativa, verbo se mantém. Frase afirmativa é o verbo no passado. Go no passado, irregular, went. E a frase negativa é usado pelo didn't para indicar negativa. Então o verbo volta a ser go no presente. Não vai colocar you didn't went. Isso não existe. You didn't go. Aqui estão as formas afirmativa, negativa e interrogativa. No seu material de PDF, vai estar um exercício assim. Seu exercício vai estar desse jeito. Você vai ter o AFF de afirmativa, NEG de negativa e INT de interrogativa. Então,
Você vai ter que colocar a frase na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Claro que uma das três já vai estar pronta. Vou fazer um exemplo aí, ó. Vou botar negativa. She didn't like she didn't like the coffee. Aqui está você tem para construir desse jeito aí. A negativa você já tem. She didn't like the coffee. Você vai ter que transformar essa frase negativa em afirmativa e depois em interrogativa. Talvez um outro exemplo vai estar pronta a afirmativa, você coloca a negativa e interrogativa. E assim vai. Tem bastante exemplo lá. Lembra que pergunta você começa com did e a negativa usa didn't. Outro exercício que tem no seu material de PDF. Lembra que eu deixei a lista para você? Deixei duas listas com verbos regulares e verbos irregulares. No material de PDF não são todos os verbos, são os mais usados, mais comuns. E o que você vai fazer é usar a sua imaginação e escrever frases na forma interrogativa, negativa ou afirmativa com os verbos que estão em parênteses. Por exemplo, vai ter o verbo study. Você tem lá o verbo study barra negativa. Então você vai escrever a sua frase negativa usando o verbo study. Aí tem outros. Pode ser um afirmativo, aí você escreve o verbo na afirmativa. Ou então, o interrogação você escreve a frase usando o verbo na interrogativa. Seguindo esse aqui, que também está como exemplo lá no seu material de PDF. Outro exercício. Agora você tem 2 textos para poder praticar a sua leitura. Os textos que estão lá, eles são 2 parágrafos de 2 livros que estão no nível A2. Já vou te mostrar o que são esses níveis aí. E você tem que interpretar o texto e assinalar as perguntas se é verdadeiro ou falso, se é true or false. Vamos lá. Os níveis são assim, ó. Esse aqui, A1 e A2, indica que o seu nível de inglês é básico. Então, os 2 textos que estão lá são dentro do nível A2. Está escrito lá no exercício o nome do parágrafo, de que livro que é, o nome do autor, porque o texto é original do autor, e o nível do texto, que é nível A2. Então, é bom você se acostumar com esse tipo de nível aqui, porque esse aqui é o nível que você, com certeza, já consegue ler um texto, no nível A2. E aí, mais adiante, nas outras aulas, o nível pode aumentar. Mas é importante que você leia textos que eu coloco no material. Todos os materiais de PDF que tem no curso aqui são dentro deste nível aqui, ó, A1 e A2. Então, quanto mais você lê o material de PDF, mais você passa deste nível aqui. O outro nível é o nível intermediário e o nível avançado, que é o nível B1 e o B2. Aí depois é C1 e C2. Tá? Aqui é o nível intermediário e aqui nível avançado. Já no nível B1 você já consegue fazer muita coisa no inglês. Aqui já consegue também, né? Mas aqui tem lá C1, C2. Esse aqui deixa para você alcançar ali se você for de fato morar muito tempo no exterior. Aí você alcança esse aqui. Tá, não se preocupa com ele agora. Se preocupa com esse aqui principalmente. Ó. Aqui está tudo que você precisa. E aqui está tudo que você tem no seu material de PDF, está aqui dentro. Olhe o seu material de PDF toda hora. Não deixa de olhar o mesmo material. Desculpa, não deixa de olhar o mesmo material de PDF mais de uma vez. Porque o vocabulário que você precisa, no nível que você precisa, está no material de PDF que eu crio para você durante as aulas. Tá bom? Então, os textos que tem lá para você praticar a sua leitura, durante o texto vai estar sublinhado, vai estar marcado o vocabulário que são verbos no passado. E você faz a leitura, interpreta e marca lá se é verdadeiro ou falso. Bons estudos para você.